Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do FagCast de 2024, com um cenário novo, com a iluminação nova e acabou o mistério. Você agora vai saber quem é o convidado misterioso, o convidado surpresa. Ele que nasceu lá em União dos Palmares, morou em uma fazenda, cortou muita cana, e ao chegar em Maceió, arrumou um emprego com 15 anos de idade. Passou por muita humilhação, muito preconceito, sofreu também com racismo e hoje ele vai contar para você de casa a sua história de vida como trabalhador e como empreendedor. Sejam bem-vindos e fiquem conectados conosco em nosso FagCast. Francisco Santos, boa noite e muito obrigado pela presença aqui no nosso FagCast. Boa noite, é uma grande honra estar aqui no FagCast para contar um pouco da minha história de vida como empreendedor para o público do FagCast. Que você falasse para o nosso público, contasse um pouco da sua história de vida como empreendedor, quem é o Francisco Santos. Eu sou lá do interior de União dos Palmares. Eu fui criado com a minha avó e com meu tio, meus pais de criação. Meus pais biológicos se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. E era uma vida dura, né? Para mim que era uma criança com apenas 10 anos de idade, já cortava cana e limpava muito mato naquela época. E como que era essa sua rotina durante o tempo que você cortava cana lá no interior de União? Era uma rotina assim bem difícil, porque você tinha que acordar 3 horas da madrugada, 2 horas, 3 horas, e para ir cortar cana na época de moagem, o empeleiteiro fazia aquela queimada e a gente tinha que estar lá para cortar a cana, fazer as marcações para começar a cortar a cana. E uma história muito interessante é que na época tinha aquele momento que o rio transbordava, enchia com muita chuva e levava a ponte que tinha do rio. E a gente tinha que procurar um local mais seco do rio para poder passar e chegar até o partido de cana. E agora imagine você, né, passar em um rio, aquela água gelada, de madrugada, passava com água aqui no pescoço, para chegar no outro lado até o partido de cana e começar a trabalhar aquela vida dura, cortar cana. E era uma vida bem dura mesmo. Não era moleza, era muito trabalho. Os seus pais obrigavam você a ir para o partido de cana, cortar cana nessa época. Nesse tempo aí, os meus pais não me obrigavam a trabalhar, a ir cortar cana. Mas era uma coisa que eu gostava de fazer e fazia questão de ir. Muitas vezes o meu tio saía e eu ia escondido atrás, para também chegar lá no partido de cana e cortar cana. E qual era o seu sonho durante esse tempo que você cortava cana com 10 anos de idade? Naquela época eu tinha o sonho, né, de comprar uma bicicleta. E justamente com esse dinheiro da indenização que o fazendeiro me pagou, eu comprei essa bicicleta, realizei o meu sonho. Mas realizei porque eu persisti, porque trabalhei, porque não desisti, né? Porque quando você não persiste, você não consegue realizar os seus sonhos. E sempre você tem que realizar o sonho com muita garra e com muito trabalho. E por que você acha que o fazendeiro lhe pagou essa indenização, né, nessa época? Ele mesmo falou o motivo, porque eu era uma criança com 10 anos. Na época que eu saí de lá, eu já estava com 14 anos, ia completar 15 anos. E eu produzia mais que um adulto, ou seja, durante o mês eu dava mais produção do que certos adultos que cortavam cana lá na fazenda. E por esse motivo ele me deu essa indenização. Ele falou que eu era um garoto que trabalhava muito e que produzia muito, e que produzia mais que um trabalhador adulto na fazenda dele. Muitos trabalhadores não conseguiam produzir o que eu produzia no corte da cana durante o mês. Então eu era um cara que cortava muita cana e dava uma certa produção para o fazendeiro. Então esse foi o motivo
Segundo ele mesmo falou para mim, e porque eu produzia e merecia ganhar aquela indenização. Como que foi a sua rotina depois que você chegou aqui em Maceió com seus pais? Então, quando eu cheguei aqui em Maceió, e aí a esposa do meu tio conseguiu um trabalho para mim em um condomínio. Isso quando a gente chegou aqui em Maceió. Meus pais vieram morar aqui em Maceió. E o porteiro desse condomínio tinha ido embora, e aí a síndica tinha muito contato com ela e pediu para ela arrumar um garoto para passar o mês, para tirar uma temporada. E aí eu fui trabalhar nesse condomínio. Já comecei a trabalhar nesse condomínio com 15 anos, né, que foi a idade que eu cheguei aqui em Maceió. E nesse condomínio eu passei uma temporada muito boa, né, 15 anos. Eu cheguei para ficar apenas um mês e o pessoal foi gostando do meu trabalho, da minha responsabilidade, e assim eu passei 15 anos nesse trabalho. Mas só que era assim, eu fui muito humilhado. A pessoa que era síndica na época era preconceituosa, me chamava de negro irresponsável, de negrinho, e que eu era incompetente, que eu era irresponsável. Mas só que as pessoas gostavam do meu trabalho, porque eu era uma pessoa muito responsável pelo trabalho, né? Fazia minhas obrigações, e assim foi passando um bom tempo desse jeito, né? Com essa convivência nesse condomínio. E você não chegou a pensar em denunciar essa pessoa durante esse tempo aí? Você passou por um processo de racismo, e eu não tinha coragem de denunciar, justamente por isso, porque ela já tinha pego o meu ponto fraco desde a época que cheguei lá muito novo. E eu gostaria que você falasse para o nosso público, contasse um pouco da sua história de vida como empreendedor, e também aí como foi que você criou o Jornal da FAG. Olha, o Jornal da FAG foi criado justamente depois que eu montei a FAG Gráfica Rápida. Quando eu montei a FAG Gráfica Rápida, antes de montar a FAG Gráfica Rápida, eu comecei a fazer cursos. E fiz o curso de design gráfico, na época fiz o curso de datilografia, e passei 2 anos fazendo curso, mas sempre com esse foco de montar a FAG Gráfica Rápida. E antes de montar a FAG Gráfica Rápida, eu já tinha passado por esses outros pequenos negócios, o passaporte, o churrasco, né? Também tive aí uma banca de verduras, e foi uma trajetória de negócios que eu passei. E aí eu tinha esse sonho de montar uma gráfica, e fui fazer o curso de design gráfico. Passei 2 anos fazendo o curso, porque esse curso eu só fazia dia de sábado, um dia na semana, e eu trabalhava nesse condomínio de segunda a sábado. E aí eu deixei de trabalhar no sábado justamente para fazer esse curso. E assim terminei o curso, e antes de terminar o curso, eu comprei uma pequena impressora e coloquei na sala de casa. E comecei a tirar xerox, trabalhando para o pessoal ali, a vizinhança, né, tirando xerox. E aí chegou a oportunidade de alugar um ponto comercial aqui no bairro Canaã, na rua principal do bairro, e montei a FAG Gráfica. Conta aí pra gente um fato que ficou marcante na sua vida como empreendedor. Eu cheguei a montar vários pequenos negócios, montei um carro de passaporte. Sempre uma noite ou outra passava um garotão, e pedia um lanche, e ele não tinha dinheiro para pagar, e eu dava esse lanche para ele de graça, né? Durante a semana, sempre um dia ou outro ele passava. E um determinado tempo eu fui fazer uma entrega. Nessa época eu tinha uma mobilete e fui fazer essa entrega, e quando parei na porta da cliente para fazer essa entrega, os 2 assaltantes pararam no outro lado com a moto. Um ficou com a arma na mão e o outro veio até a mim e colocou a arma na minha cabeça e disse assim: isso aqui é um assalto, passa o dinheiro. E naquela época eu tinha uma ponchete, né? Naquela época o pessoal vendia muito churrasco, passaporte, e usava muito ponchete. Eu creio que hoje o pessoal de rua ainda utiliza a ponchete. E ele pediu a ponchete, passa o dinheiro. E nisso o outro que estava na moto veio se aproximando. E quando chegou, que olhou para mim, viu que era eu. Justamente aquele garotão que pedia o passaporte uma vez ou outra. Era um dos assaltantes.
E ele chegou e disse assim, olha, deixa o rapaz ir embora, porque ele é gente boa, cara. Ele, toda vez que eu pedi um lanche para ele, ele sempre estava ali e me dava o lanche. Então, a gente não vai assaltar ele não. Vamos embora, deixa ele aí com a bolsa dele, com a pochete dele e vamos embora. E assim foi, cara. Esse momento ficou muito marcante para mim, na minha vida, esse momento, né? E até hoje eu nunca esqueci desse fato. E como foi que surgiu o Jornal da FAG? Como foi que você criou o Jornal da FAG? Justamente da FAG Gráfica. Eu comecei a fazer divulgações. Tem uma super promoção aqui no Jornal da FAG. Temos aqui o banner com a super promoção para você do Jornal da FAG. E eu tinha esse gingado, mas só que em formato de jornal, né? Comecei com camisa normal, depois coloquei o paletó, o blazer e comecei a anunciar as propagandas desse jeito. E aí o pessoal foi achando interessante e disse, rapaz, por que você não coloca esse seu formato aí na sua página para fazer aí conteúdos, matérias de rua, entrevistar o pessoal? E eu comecei a fazer justamente isso, fazer entrevistas de rua com o pessoal, fazer coberturas de eventos sociais do bairro, e aí ficou o Jornal da FAG. E foi assim que surgiu o Jornal da FAG. E essa ideia de fazer o FAGcast dentro do Jornal da FAG, como foi que você já era um plano seu, ou de repente você chegou e vou fazer e fez? Antes eu tinha um programa que era o programa da FAG, não tinha estrutura nenhuma, não tinha boa iluminação, os cantores de bairro para se apresentar no programa da FAG. Ficou um ano e pouco, e aí eu tinha sempre esse projeto de fazer o FAGcast, né, o podcast. E aí eu criei o FAGcast. Hoje o pessoal está gostando do FAGcast, toda a população do bairro curte, e também de outros bairros. Aqui e acolá tem uma pessoa da nossa Maceió, em cada bairro tem um ali que está acompanhando, curtindo o FAGcast. E o objetivo do FAGcast é isso, é trazer as pessoas, convidar as pessoas para se apresentarem, contar um pouco da sua vida, da sua história, da sua trajetória de vida. Esse é o nosso objetivo como o FAGcast. Gostaria que antes de encerrar o FAGcast você deixasse uma mensagem para os jovens de hoje. Qual seria a mensagem que você passaria para essa juventude de hoje? Hoje, a mensagem que eu deixo para os jovens de casa é que estude bastante, para que você tenha conhecimento, para que você possa conseguir realizar os seus sonhos. Lembre-se de uma coisa, você tem que ter perseverança, para que você nunca desista dos seus sonhos. Enquanto você tiver perseverança, você vai ter a vontade, a garra de continuar. A perseverança vai te dar mais motivação, a perseverança vai te dar mais coragem para que você continue correndo atrás dos seus sonhos. Por hoje, muito boa noite para você de casa que esteve acompanhando o nosso FAGcast. Boa noite, muito obrigado pela presença e até o próximo FAGcast com mais um episódio do FAGcast. Até breve e boa noite.